Então, eu vou passar a máquina, a linha nessa máquina, vou encher uma bobina, porque essa máquina acaba sendo um pouquinho diferente da nossa, que a gente tem lá. Então, eu queria que vocês ficassem com essas orientações, que eu vi que a Thaís teve um pouco de dificuldade na semana passada, que ela queria colocar a máquina dela no ponto zigue-zague aí. Então, eu vou explicar um pouquinho como que funciona a nossa máquina caseira, tá bom? Então, vamos lá. Na nossa máquina, geralmente essas máquinas, elas têm outros pontos. Então, na minha, eu tenho alguns pontos a mais. Então, eu tenho, por exemplo, esse daqui, que é para a gente fazer a casa do botão. Dá para ver. Ponto zigue-zague. Eu tenho aqui que eu consigo fazer o ponto do overlock. E ponto para a gente, também ponto decorativo, tá? Esses daqui eu nunca, sinceramente, essa minha máquina aqui, ó, ela é antiga. Eu tenho ela desde os 17 anos. Ela ainda tá inteira. Oi. Travou sua tela. Tá congelada para mim. Será que o problema é aqui? E agora? Não sei, tem que ver as meninas. Continua congelada. Ah, e agora sim. Oi? Agora, tá suas iniciais. Deixa eu ver se volta. Pedindo para entrar. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver, autorizar aqui. Bom, vamos lá. Então, é o seguinte. Quando a gente vai colocar um ponto, eu vou sempre deixar nessa parte aqui, ó, nesse primeiro ponto, quando eu vou utilizar um ponto reto, tá? O que eu vi que acho que a Thaís estava com dificuldade na semana passada, que aqui eu vou regular aonde eu vou. Faz tanto tempo que eu não mexo, tá até duro. Qual vai ser o tamanho do meu zigue-zague? Então, quando eu mexo aqui, ó, eu mexo a minha agulha. Ó, tá vendo que ela vai pro lado? Isso daqui vai mostrar a largura que vai ser o meu zigue-zague. Então, eu, Maitê, quando eu vou precisar fazer um ponto zigue-zague, eu acabo colocando a minha máquina aqui neste ponto, tá? Aqui a gente vai escolher o tipo do ponto. No caso, eu, por enquanto, eu vou utilizar o ponto reto. Nessa parte aqui, que aqui é igual na nossa máquina industrial, esse do 1 ao 5 que a gente tem, vai ser a medida que a gente tem de um ponto para o outro. Deixa eu pegar uma costura aqui. Deixa eu ver aqui, ó, na minha toalha, por exemplo. Tá? Aqui dá para ver melhor. Ah, daqui vai dar para ver melhor. Então, por exemplo, cada ponto, ele entra num buraco, ó. Esses meus aqui estão no ponto mais largo. Então, quanto mais largo, né? Quanto maior eu colocar aqui no número 5, vai ficar mais largo, vai ser a distância de um ponto para o outro aqui no meu. Ok? Deixa eu só ver, acho que entrou um aluno. Tá certo. Então, aqui eu vou escolher qual vai ser a largura desse ponto. Então, por exemplo, se eu vou fazer um franzido com a minha máquina, eu vou colocar ele no 5. E aqui vai ser a tensão. Se eu colocar ele no 0, esse meu ponto vai ficar totalmente solto, que no caso seria a costura que sai no nosso avesso do tecido quando a gente costura. Então, ele vai ficar totalmente solto, tá? Então, quando eu quero fazer um franzido, por exemplo, a gente justamente faz isso. Puxa um fio e o outro fica. Vai enrugando ele, então, como ele tá solto, eu consigo fazer o puxadinho. Quando eu vou fazer uma costura normal, eu gosto de utilizar aqui no 5. Mas aí a gente vai regulando. Por isso que eu falava para vocês, ó. Quando vocês forem iniciar, sempre faz o teste no tecido. Que cada tecido vai pedir uma regulagem, ok? Então, aí a gente sempre vai dar aquela regulada. Se tiver ponto, o ponto de trás estiver solto, a gente vai apertando até a tensão tá ok. Se ele estiver muito tensionado, ele vai arrebentar a linha quando estiver saindo, ok? Então, eu vou encher a minha bobina, que a gente nem conseguiu fazer lá, né? Conseguiu chegar nesse ponto lá.
nas nossas máquinas. Então, eu vou encher uma bobina para vocês verem. Um pouquinho daqui para mim, por favor. Então, o que eu vou fazer? O meu, eu tô com esse palitinho, porque como eu utilizo esses carretéis maiores de linha, eu fiz uma adaptação, tá? Porque geralmente a máquina vem com o palitinho que tem menorzinho. Então, eu vou colocar a minha bobina aqui. Maite, aceita a Lu aí? Oi? A Luciana, ela saiu para entrar de novo. Deixa eu ver, ele não tá pitando que tá pedindo autorização. Deixa eu pôr. Foi. Peraí que eu acho que tem mais um. Foi. Ó, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, eu vou colocar minha bobina aqui. Na nossa máquina, fica aqui na lateral. É praticamente a mesma ideia, tá? Que a gente tem lá. E vou travar para cá quando a gente for iniciar. Vou dar meu carretel. Vou passar ele aqui. Na nossa bobina, ela tem um furinho. Deixa eu pegar uma bobina nova, que assim eu utilizo para vocês verificarem. Deixa eu ver se é o mesmo tamanho. Maior. A bobina, lá na nossa também, tem um buraquinho, justamente para facilitar. Então, eu vou pôr de dentro. Deixa eu pegar de dentro para fora, ó. E vou travar. Aqui na minha, eu vou travar. Eu preciso... Cada máquina tem de um jeito, mas de vocês também provavelmente deve ter um pininho, tá? E vou encher a minha bobina. Já iniciou, vou cortar essa parte. A gente pode regular aqui, ó, porque quando ele encher, vai travar ali, e aí ele segura a minha bobina, não vai encher mais do que ela pode. Então, vou cortar. Vou encaixar a minha bobina na minha caixa de bobina. Lembrando que ela sempre tem que girar quando a gente colocar no sentido anti-horário, ok? Já vem ela aqui. E vou passar a minha linha. Aí aqui é o mesmo procedimento que a gente faz lá, né? Aí só tem um ganchinho a mais. A minha tem um passador de agulha, que já ajuda muito. Ai, meu Deus, peraí. Vamos lá. Eu vou trazer a minha linha. E vou jogar ele para trás. Até aí o procedimento básico que a gente tem no início da aula, tá? O que eu vou mostrar para vocês hoje é o seguinte. Nós temos vários tipos de costura. Então, a gente tem a costura aberta simples, que ela é o quê? A gente faz a costura, tem as duas junções aqui, ó. Eu vou fazer um exemplo de cada, tá? Então, a gente junta os dois tecidos. Antes, ela foi passada no overlock. No caso, ela foi passada no overlock industrial. Aqui eu vou fazer no meu ponto do overlock. Aí, a gente abriu ela no ferro. E ela fica uma costura aberta simples. Então, por exemplo, em saia social, a gente utiliza muito esse tipo de costura. Por quê? Imagina a costura da saia. Tá lá no bumbum.
certo? Aquela saia que tem o zíper na parte de trás ou lateral também, um tecido de Oxford, por exemplo. A gente vai fazer a costura aberta simples. Por quê? A gente vai abrir e aí a grossura, né, vai ficar entre o corpo e o material, ela fica chapada. Então, calça social, saia social, esse tipo de peça, a gente costuma utilizar a costura aberta simples. Aí eu tenho costura aberta rebatida. Então, o que a gente pode visualizar? Que a gente, ó, no caso, a gente faz a junção do overlock e depois passa a costura. É uma costura rebatida simples, tá bom? Ela tem uma costura só e aí ela é jogada para o lado quando a gente faz, ó, lateral. Aí eu vou ter costura fechada simples. Desculpa, fechada simples. Então, ela tá aqui, ó. No caso, a costura aberta. Vou mostrar aqui, ó. Aqui não dá pra aparecer. Ela é aberta porque não são os dois que estão overlocados, tá? Então, rebatida que vai pro lado. A costura fechada simples. No caso, ela é fechadinha. E aí, eu tenho a reta e o overlock. A costura fechada dupla, que é utilizado muito em calça jeans. Então, ela tem um reforço maior, ó. Fechada porque ela não abre as duas. E aí eu tenho um reforço maior. E aí eu tenho a costura inglesa. Aí eu vou fazer para vocês na máquina, para vocês entenderem bonitinho. Ela não aparece, ó, o avesso. Ela fica interna. E a francesa, que ela fica toda interna, ó. A gente não visualiza, tá? Então, aquela primeira aula, os alunos que participaram, que conseguiram fazer o corte dos tecidos, que a gente já tinha feito o corte desses tecidos, se tiver oportunidade, estiver com a máquina, já consegue fazer a execução dessas atividades, ok? Então, esses daqui finalizados. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o exemplo de uma costura aberta, uma costura fechada, uma inglesa e uma francesa, ok? E aí, eu vou fazer hoje com vocês, eu sei que alguns já fizeram, mas aí seria legal, e eu explico, por exemplo, 2 modelos de máscara, ok? Uma das máscaras, a gente vai utilizar a costura aberta simples, porque ela vai estar rebatida na parte de dentro e a gente faz a finalização também, tá bom? Então, eu vou cortar os 2 tecidinhos e vou iniciar a parte da costura com vocês. Bom, eu tenho um ajudante hoje. Então, aqui eu tô com alguns retalhos, mas o mais importante que muitas vezes vocês se esquecem, lógico que para a gente fazer só, às vezes, treino, não tem problema. Mas para fazer os exercícios, eu peço que vocês façam o corte da modelagem, ou mesmo aqui para a gente fazer a costura, no fio. Então, no caso, o meu fio vai estar aqui nessa direção, onde eu tenho a trama e o urdume. E aí, deixa eu fazer o cortinho aqui. Vou cortar assim. Deixa eu passar esse pedacinho. Deixa até um ferrinho aqui já, porque quando a gente for fazer as costuras, a gente vai utilizar o ferro, tá? A mesma coisa com os nossos bolsos. Vou fazer 2 iguais aqui para fazer a costura reta assim. Lógico que quando a gente for fazendo overlock, o overlock já vai fazer o corte. No caso aqui, na minha máquina reta, eu não vou ter o corte. Vou ter só o ponto do overlock. Então, eu vou colocar aqui no meu C e eu vou pôr no mais grosso.
mais grosso em 30. Então, eu vou overlocar. No caso, a gente utiliza a joelheira, na minha máquina aqui, manual, né? Na de vocês também, se for a caseira. E vou, ó, aqui já vai mostrar aonde vai descer o meu. Ó, fez o pontinho do overlock. Por que que eu vou utilizar o overlock? Porque eu estou utilizando um tecido plano. No caso, o meu tecido plano, ele desfia. Então, o meu overlock, no caso aqui, o meu overlock, entre aspas, ele vai trazer o arremate para esse meu tecido não desfiar. Ok? Como é uma costura aberta, o overlock já iria direto. O tempo que eu levei aqui para fazer o ponto do overlock, né? Na outra máquina já teria feito uns 10 já. Isso aqui demora bem mais. Não fica legal, né? Porque não é o ponto do overlock. Deixa eu colocar no I. Tá melhor. E aí, para a próxima aula, vocês já podem deixar separado que a gente vai iniciar os bolsos, tá? Aí dá pra gente fazer junto aí. Então, pronto. Passei o overlock nas minhas duas peças. Vou juntar. E aí eu vou fazer a costura das peças. No caso aqui, eu vou voltar a minha máquina para o ponto reto. Eu vou pôr a distância do calcador. Ali eu pus um pouco maior, porque é para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas dentro da nossa confecção, lembrando que a nossa margem de costura é de 0,8, ok? Não chega nem a ser 1 centímetro. Então, retrocesso e costura. Retrocesso. Aí vamos lá para a passaderia. A minha costura é aberta, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha costura. Então, quando eu for fazer a minha peça, ela não sair do lugar. E ficar chapadinha. Aí
Aí tá aí minha costura aberta simples, ó. Então a peça, quando a gente vai utilizar uma calça social, uma saia social, um vestido. Nenhum vestido é utilizado com costura overlock fechado. São todos abertos, onde a gente tem menos material, ok? Então, dessa forma, fica um material mais chapado. Não vai ficar marcando lá no corpo, se a gente tem um tecido mais delicado. Eu vou fazer uma fechada, depois eu vou fazer para vocês verem a diferença. Vou cortar essa aqui. Deixa eu fazer. Deixa eu cortar. Aqui no meu fio. Dá para fazer dois. Vou deixar essas maiorzinhas para fazer a francesa e a inglesa, e essa daqui eu vou fazer a costura fechada. Então, na fechada, eu não vou overlocar antes, a gente overloca por último. Então, eu vou dar a minha distância aqui do calcador. E vou fazer a minha costura, vou simplesmente fechar ela, tá? Retrocesso. Tem o meu piquezinho. Perdi ele já aqui. Tudo arrumadinho, já perdi. Aí eu vou passar o overlock. Então, vamos lá, meu ponto do overlock. Vou, que nem na nossa costura aberta, o overlock tá passado separado. Como é uma costura fechada, um overlock maravilhoso. E aí, vou overlocar o resto da peça. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado, que isso acontece muito. Quando eu overloquei aqui, ó, ela vai ficar rebatida para um lado, tá? Então, no caso, ela ficou rebatida aqui para minha direita. Quando eu for overlocar aqui, tem que tomar cuidado para não ficar rebatida ao contrário, senão vai trazer isso daqui na peça de vocês. Então, tem que estar as duas passado o overlock para o mesmo lugar, mesmo lado, né? Aqui, ó.
Então, vou passar uma bonitinha. Ficou uma costura fechada simples. E aí a gente tem, lógico que o overlock da outra máquina, ele fica um pouco mais alto, né? Esse aqui tá caseirão. Vamos para a costura inglesa. Na costura inglesa, eu não utilizo o overlock na parte da minha costura de dentro, na costura onde eu faço a junção. Então, inicial, eu peguei as duas partes. Eu vou passar a costura bem na borda, dando uma... Vou voltar minha máquina. Bem na bordinha, lógico, tomar cuidado para não desfiar, né? Então, vou precisar... Em algumas saídas de praia, utilizar esse ponto. Tá bem na borda. Aí, o que eu vou ter que fazer? Vou lá na passaderia. Vou escolher um lado para abrir essa minha costura. Abrindo ela. Então, abrir. Ó. Abrir. Por que a gente tem que passar bem a peça? Porque se a gente não passar, ele vai fazer um beiço, que a gente chama, né? E quando eu vou rebater aqui, ele forma um beicinho. Quando a gente vai fazer a dobra do tecido. Ó. Fazer a unha para a aula que vem. Ó, então ficou. Para vocês verem a parte de dentro. E agora eu vou passar minha costura aqui. Então, a minha borda vai ficar interna. Aí eu vou dar aquela... Por isso que a gente tem que passar bem na bordinha, porque senão vou ter que dar uma distância muito grande aqui, vai ficar feio. Meu ponto não tá, da máquina não tá bom. E aí, ó, ela fica interna, ó, dos dois lados. Ok? Às vezes com bolsa artesanal também, a gente costuma utilizar isso, tá? E aí, passar o overlock no resto da peça. Mas no desenvolvimento da costura, na junção das peças, não. Porque se eu costurar a primeira parte com o overlock, ela vai ficar grossa aqui e vai ficar feio. E não tem necessidade, porque se eu vou fechar aqui, não tem necessidade de eu utilizar o overlock para fazer o arremate, certo? Então, costura inglesa. Essa lá em cima vem. E aí, a francesa, que já é mais chatinha. A minha costura francesa tem duas formas, tá? De fazer ela. Eu prefiro fazer dessa forma. Eu vou dar uma distância aqui, ó. Mais ou menos de 1 centímetro. E vou passar a minha costura nesta bordinha.
Aí vamos lá, ó. Vou dar conforme. Vamos lá na passaderia. Vou vir aqui, vou abrir de novo. Por que que eu falo que a gente tem que abrir com ferro? Se a gente vai abrir aqui, ó, tá daquela forma que foi pra você, a gente chama de beiço. Um beicinho, tá? Então, ferro é importante. Dá pra ver quando o aluno fez com ferro e quando ele não fez com ferro. A abertura da costura. Vou abrir bonitinho. Nossa, tá muito quente. E aqui, ó, eu vou dobrar essa minha barra. Essa costura é muito legal, gente. Ela é um acabamento impecável. Se tiver uma calça jeans mais cara aí, pode ter certeza que ela tá com a costura francesa. Vai queimar tudo aqui. Tá só o cão esse ferro. Aí agora eu vou respontar. Vou tirar. Vou pespontar bem na bordinha. Quando for fazer, se quiser fazer um pouquinho maior para ajudar na dobra aqui, quando tá iniciando, não tem problema, tá? E aí ela fica aqui, ó. Vou arremate aqui. Então ela fica toda interna, ó. Essa é a mesma coisa, não preciso passar o overlock, porque não vai aparecer. Minha máquina, olha. Ok? Então, e aí, overlocka tudo. Não vou overlockar, porque esse ponto aqui tá tão feinho. Então, tá aí. Aí a gente tem as variações, né? Das nossas costuras abertas. Que aí eu tenho simples, eu tenho ela aberta e aí pespontada também. Algumas pode ser pespontada. Quando a gente faz cos, por exemplo, o cos é feito com costura aberta, somente na lateral, né? Onde o cos vai juntar frente e costas. Costura aberta é aplicado. Imagina, se tiver uma costura assim, ó. E aí tá o cos lá. Vai ficar uma pelotona de tecido. E aí o acabamento fica feio. Fica feio, fica desconfortável no corpo também. Então, costura aberta, costuras fechadas. Inglesa e francesa. Certo? Alguém tá com alguma dúvida com relação à costura? Ou quer pedir alguma
algum outro exemplo onde as costuras podem ser aplicadas? Vou desligar o ferro. Deixa eu só dar uma olhada se tem algum aluno pedindo. Peraí. Ninguém. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer agora as máscaras, tá? Pra mim, então. Eu vou começar primeiro com essa daqui, que tem um para poder explicar pra ela. Então, eu vou. Isso daqui já tá no abo, tá? A modelagem da máscara. E aí tem o piquezinho que eu vou explicar como que vocês vão aplicar. Essa máscara é a modelagem daquela máscara básica que a gente tem, tá? Desse tipo de máscara aqui, ó. Cirúrgica, seria? Né? Máscara cirúrgica. Então, deixa eu pegar. Eu peguei um. Falam que o algodão é a melhor opção para utilizarmos. Vamos lá. Com 20 centímetros é com a medida de costura, tá? Aqui na minha modelagemzinha não está com a medida de costura. Então, eu vou aproveitar para adicionar minha medida de costura. Então, só para vocês não estranharem. Deixa eu só acertar aqui antes. Como é reta, eu nem vou marcar com o giz, tá? Vou cortar direto. Vou cortar aqui, depois aqui. Então, aqui, ó, um pique vai juntar, sempre o pique de cima vai juntar no de baixo, que é pra gente fazer aí as nossas preguinhas, ok? Primeiro fazer o pique. Tá ruim esse. Deixa eu já fazer pronto. Então, ó, primeiro o de cima vai pro de baixo. Então, fiz a minha primeira prega. Deixa eu colocar aqui, depois a gente passa. É mais fácil.
terceira. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar a costura aqui para eu segurar as minhas preguinhas. Tô pondo do lado errado, né? Que eu só quero pôr do outro lado, mas se meu tecido tá um pouquinho de elastano, eu vou passar a costura só na prega, tá? Não tem necessidade de passar na lateral toda. Eu vou passar para fazer a marcação da prega. O tecido tem elastano, fica tão chato pra fazer. Vocês podem passar antes também de passar a costura, tá? Não tem problema. Tipo, acerta uma e faz a costura. Nossa, que quente. Pronto, consegui as minhas pregas. Tá quente que só. Aí eu vou fazer o seguinte. Cadê o meu araminho? Ó, esse araminho aqui eu tirei de uma máscara de
Ai, deixa eu só tirar isso pra não me machucar. De uma máscara uma máscara cirúrgica, tá? Mas é o mesmo araminho que vem lá no saquinho de pão de forma. A gente pode utilizar. Então, eu vou fazer a minha dobra de 2 centímetros. Pronto. Esse tá muito molinho. Vai ficar ruim pra mim fazer a barra. Já aproveitar para fazer outra barra aqui. Pegar fogo nessa tábua aqui, desse jeito. Então, vamos lá. O meu araminho, aqui onde tem a minha barra de 2 centímetros, vou colocá-lo nesta parte. Se a gente quiser pôr um pedacinho bem pequenininho de fita crepe, olha aquela fita lá que estava aqui embaixo. Pôr um pedacinho bem pequenininho só para segurar quando eu for fazer a costura, não tem problema, tá? Não vai dar nem para sentir. Vamos colocar no meinho. E o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou passar... Eu vou fazer a minha barra. E depois eu vou passar uma costura no meio, que é para eu prender o meu arame. Nossa, tô... né? A gente sabe que precisa ter elastano, mas a gente já só consegue sentir mesmo para trabalhar quando a gente vai fazer a costura. E ele, para fazer essas coisas mais miudinhas, não tá sendo muito legal, não. Mas no rosto ele vai ficar mais confortável. Então, eu vou fazer a costura bem na barra. Como esse meu tecido tem elastano, eu vou deixar a tensão da minha linha mais fraca e o ponto maior também. Que se eu deixar ele muito forte e o ponto mais próximo um do outro, ele vai enrugar o meu tecido, tá? Tinha que existir uma máquina para canhoto. Então, eu fiz a minha barra. E agora eu vou passar a costura aqui, ó, para prender. Bem no meio, para prender o meu arame e não ficar solto.
Então, ficou aí o meu araminho, ó. Bonitinho. E a parte da fita crepe não dá nem pra sentir, tá? Vou fazer a minha barrinha de baixo. Ai, peraí que eu acho que tem um aluno querendo entrar, peraí. A Mayara caiu. Foi? Foi. Pronto. Deixa eu voltar aqui. E vou fazer o acerto aqui pra gente fechar as laterais, tá? Bonitas. Ah, queria tanto overlock aqui agora. Eu vou passar o overlock aqui, porque eu não vou conseguir fazer a barra com esse tecido. Ele tá muito molengão. Ô, Thaís, você conseguiu arrumar sua máquina aí para você utilizar o zigue-zague? Não, quebrou mesmo, eu vou ter que arrumar. Mas você não conseguiu nem nessa parte aqui, ó. Mostra aqui, Rô. Você tem essa parte que só era um botão, não era? Que é para cima e para baixo? Sim, então eu coloco. A agulha, ela vai pro lado, só que quando eu vou costurar, ela não faz o movimento. Ah, que talzinha. Deu Pior que chute na essas minha máquinas aí, olha. A minha uma vez tinha quebrado não sei o que, uma pecinha. Meu, essas máquinas caseiras, elas são inteiras feitas de plástico. Ó, e só pro cara abrir a máquina, quebrou outra coisa, sabe? Tanto é que ela dá umas engasgadinhas às vezes. A costura não vai contínua. Dá uma dosinha, porque elas são muito frágeis. Mesmo ela tá viva até hoje, né? Mas Ela é forte. Ela durou. ela durou. Ainda tá funcionando, tá bom, né? Já tem 25 anos, tá ótimo. Não tem problema. É só um detalhe. Tá bonitinha, tá bonitinha. Vamos lá. Então, eu vou fazer a dobrinha aqui e encaixar o elástico.
elástico. Vou deixar esse que é mais confortável para usar numa outra, se for fazer com o tecido plano. Essa daqui não dá. Uma meia boca. Esse elástico redondinho é mais confortável, né? Vou utilizar. Pra ele não machucar a orelha. Ó, deixa eu explicar uma coisa aqui do meu... Eu vou colocar o meu elástico aqui, ó. Vou dobrar para fazer a minha barra. Vou dobrar o meu elástico de volta e aí vou passar a costura dessa forma, tá? Vou colocar um... Ele ficar, né? Que tá tão grosso. Meu Deusinho. O elástico errado. Deixa eu ficar assim. Aqui. Mas que essa daí, quando usa, e usa com óculos, embaça o óculos também? Eu acho que não, sabe por quê? Porque ela é de algodão. E aí, porque assim, ó, a gente consegue colocar o araminho e prender bem no nariz, né? Que é essas de material cirúrgico. Justamente por isso, muitas vezes o médico, quando ele vai fazer a cirurgia, ele tá de óculos ou de máscara de proteção, enfim, óculos de proteção também. Então, tem aquele araminho que aí ele vai moldar no nariz e colocar o óculos em cima. Então, como fala, o oxigênio, né? A respiração vai sair por baixo, tá? Então tá. a gente consegue comprar. Isso. Entendi. Então, o legal é que vocês podem comprar esses araminhos aqui, vende em essas lojinhas de bairro, né? Ou até mesmo, a gente geralmente abre um saco de pão de forma, todo mundo fica guardando esses araminhos, né? Então, às vezes tem um monte aí na gaveta, coisa que vocês não precisam nem comprar, tá? Dá para utilizar. E aí ele vai moldando, ó. É bom por isso. Eu quis fazer uma dessa para vocês, que eu achei, ó, eu gosto de ficar usando essa cirúrgica. Como meu pai tem restaurante, ele tinha bastante lá. Mas é descartável. Assim, meu, vou tirar esses araminhos dessas que a gente já usou e vai jogar fora. E aí faço as de tecido com ele, ó. Então, ó, ele fica moldadinho, tá vendo? Pra usar com óculos ajuda. Vou fazer aqui a dobrinha. Depois vocês fazem o teste aí. Me falem se deu certo. E comprar essas máscaras tá caro, hein, gente? Vamos lá. Ai, Tá difícil aqui, ó. Deixa eu baixar, porque quando é assim, vocês podem baixar a primeira agulha. Deixa eu colocar aqui. Baixa a agulha para depois baixar o calcador e iniciar a costura, que aí ele já segura, tá? Deixa eu dobrar aqui, bonitinho. A minha máquina é essa. Vou ter que levantar, tá, gente? Mas a de vocês provavelmente não. A minha, ela tá com esse probleminha.
correndo. Tá muito grosso. Agora vai. Nossa, 10 horas para conseguir pôr um elástico, Deus. Aí ficou aqui, ó, bonitinho, ó. Se tivesse um elástico azul marinho, né, ia ficar melhor. Bom, não vou finalizar essa daqui, que vocês vão ficar assistindo aí e vai dar muito trabalho, tá? Eu vou explicar como que é o modelo da outra, para vocês verem. E eu acho ela mais anatômica. E se a gente colocar o... Ó, se a gente colocar o araminho, fica melhor, tá? Esse aqui é um modelo que o pessoal tá fazendo também agora. Então, modelagem, a gente vai cortar. Dá para fazer ela dupla, tá? Então, no caso, seriam 4 vezes. Se for estampado, lado direito, 2 vezes do lado direito, 2 vezes do avesso, ok? A gente vai unir as laterais, fazer a costura aberta simples, jogando ela aqui pro lado. Não precisa overlocar, no caso, né? Porque vai ficar interno, ó, duplo. Costurar a parte de dentro e revirar e desvirar ela pela lateral, ok? Depois aplicar os elásticos. Essa daqui tá bem caseirona, ó. Esse elástico aqui não aconselho, porque ele fica machucando a orelha, certo? Aí é legal a gente usar esses elastiquinhos aqui, tá bom? Eu vou fazer e mando um vídeo para vocês, se vocês quiserem, e a modelagem também, tá bom? Então é isso, gente. Nossa aula de hoje. Nossos tipos de costura e desenvolvimento aí de uma máscarazinha com o nosso araminho. Para as próximas aulas, vamos iniciar já os bolsos, tá bom? Me falem depois, durante a semana, se vocês conseguiram cortar as modelagens dos bolsos que a gente passou aquele dia. Que quem não conseguiu, eu já passo para deixar o material pronto para a aula que vem. Ok? Ok. Então tá bom, gente. Então é isso. Beijos, se cuidem e qualquer coisa é só mandar mensagem. Tá, valeu, Maitê. Boa noite. Boa noite, Má. Beijo. Beijo. Ah, e ó, vou estar no próximo link lá pra gente fazer a aula de orientação, tá bom? Tô aguardando quem for entrar para precisar de orientação. Beijo.